Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos para mais um episódio do Talking Techs e a gente está muito feliz de receber uma pessoa que é muito querida, é conhecida de todos no mercado, tem uma atuação muito extensa no direito tributário, dispensa comentários sobre a sua capacidade técnica. Já já conheceremos de quem estamos falando, mas brincadeiras à parte, a gente tem o privilégio de receber a Renata Emery hoje aqui, sócia do Tozini Freire Advogados. Renata, a gente teve vários desencontros de agenda, mas isso demonstra a vontade que a gente tinha de trazer você aqui para falar no nosso podcast. Então, verdadeiramente, muito obrigado. A gente está muito contente, muito satisfeito, feliz por você estar aqui. Então, antes de iniciar o bate-papo, Thiago, por favor. Renata, a gente só agradece. Você é conhecida de todos no mercado, uma pessoa super unanimidade, então a gente está super feliz com a sua vinda. Como o Vini falou, você tem uma carreira super referência, trabalhou em grandes escritórios, trabalhou com o professor Alberto Xavier, que era referência e é referência para todos nós. E a gente tentou trazer um pouco um tema aqui que conversasse com a reforma tributária e tudo isso. E o tema foi a reforma e o comércio exterior, que você tem um domínio de também muito tributação internacional, né? Você também seguramente divulga muito para imposto de renda, então a gente tentou trazer um tema de reforma que pudesse convergir um pouco com a sua carreira. Eu acho que foi uma boa escolha. Então, se você puder falar um pouco, começar introduzindo sobre a sua trajetória, seu background, a sua carreira, fazer uma interlocução com esse momento de reforma que a gente está vivendo e os desafios que tangenciam aí esse momento em paralelo com o que você vem trilhando aí na sua carreira, para começar. Uma pessoa do Rio que mora aqui em São Paulo há alguns anos, mas então tem que fazer esse registro. Mais um carioca, muito carioca. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth and Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth Family. Isso mesmo, Vini, Thiago, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, e a gente teve aqui a oportunidade antes de fazer um aquecimento, um bate-papo muito gostoso, e espero que todo o público goste também, curta o nosso podcast. E, enfim, chamar vocês de Vini e Ti, porque como a gente já estava falando aqui antes, né, para o paulista, se a gente fala o nome inteiro da pessoa, parece que você está dando bronca, e aqui nós estamos só entre amigos. Eu comecei a minha carreira no escritório Veirano. Eu fui advogada júnior no Veirano, mas com pouco tempo de formada tive a oportunidade de ir trabalhar com o professor Alberto Xavier em 1999. E trabalhei junto com o Alberto no escritório Xavier Bernardes Bragança, é um escritório que hoje já não existe mais, mas foi fundado pelo professor Alberto Xavier, junto com Alberto de Orleans e Bragança, com Horácio Bernardes, João Afonso da Silveira de Assis, enfim, uma série de outros advogados extremamente competentes, e essa foi a minha grande escola. Eu trabalhei diretamente com Alberto Xavier até 2016, quando ele veio a falecer, né, em setembro de 2016. E o Alberto foi o meu mentor, era um amigo queridíssimo, muito próximo, e sócio,
uma figura, quase um segundo pai para mim, e é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, muito carinho, e que deixou muitas saudades. E, obviamente, em razão de toda a produção acadêmica do Alberto, nós sempre tivemos uma atuação muito forte em direito internacional tributário, já que ele foi o precursor de toda essa matéria no Brasil, claro, com a sua obra, com seu livro. Muito embora o Alberto tenha aí outras obras tão importantes e clássicas, como do princípio da legalidade e da tipicidade no direito tributário, que é considerado uma obra-prima, né, do direito tributário no Brasil, o seu próprio livro do lançamento, que à época foi também disruptor, né, com relação a esse tema. Enfim, ele deixou uma vasta obra e foi, de fato, um privilégio ter conhecido, ter tido a amizade e ter tido ele como mentor na minha carreira. Depois do falecimento do Alberto, nós tínhamos, já naquela altura, já tínhamos saído de XBB, tínhamos criado um escritório só nosso, só de direito tributário, uma boutiquezinha. Enfim, eu segui ali no escritório por mais um tempo e acabei indo por um convite do Renato Coelho, me juntar ao Stock Forbes. Fiquei no Stock Forbes uns 2 anos e recebi o convite do Tozini, aonde eu estou há quase 5 anos. E no Tozini, nós temos uma prática que, de fato, é bastante ampla no direito tributário. Cobrimos todos, vamos dizer assim, os diferentes sub-áreas do direito tributário. E eu tenho lá o Ricardo Maito como meu sócio, o Thiago Medalha, a Fernanda Pazello, o Bruno Teixeira, e tenho também o Gustavo Nígaro, o Rafael Malman e o Carlos Renato Vieira do Nascimento. O Carlos Renato é nosso colega, digamos assim, conterrâneo do Rio de Janeiro. Então, nós temos esse grupo de sócios bastante competente e afiado, e nós trabalhamos tanto com o contencioso, judicial, administrativo, como também com a consultoria e a consultoria de grandes clientes. E dentro de tudo isso, a gente acaba, nesse universo, também se deparando com temas de comércio exterior, e a reforma tributária tem sido aí, para todos nós, um grande desafio, né, para os nossos clientes, a implementação de processos internos, a análise dos seus impactos. O que a gente tem visto é que as empresas ainda estão, digamos assim, um pouco devagar, né, nas suas análises com relação à reforma. Mas, na prática, tem sido grandes os impactos que a gente tem identificado nas empresas, alguns positivos, algumas a gente vê, principalmente aquelas que têm atividade industrial, por vezes se beneficiando com a reforma, mas outros setores, de fato, vão ter, vamos dizer assim, um impacto mais severo. Preocupações aí naturais de todo mundo, mas começando do começo, Renata, uma pergunta que naturalmente é singela para todo mundo do direito tributário, mas que a gente vai ficar muito feliz se você puder trabalhar, a questão da imunidade de IBS e CBS nas exportações, né? Então, se você puder fazer um apanhado geral, explicando, né, as premissas inerentes a essa concepção, acho que vai ser importante para a gente começar o bate-papo. Legal. Bem, como nós sabemos, no comércio exterior vigora, em geral, o princípio do país do destino. E que princípio é esse? É o princípio segundo o qual um país não exporta tributos.
você exporta apenas os custos de produção. Por que isso? Para não afetar a competitividade do seu produto exportado, para que todos os produtos exportados possam competir em situação de igualdade. Então, o que você vai estar concorrendo no mercado internacional é o quê? É o teu custo de mão de obra, é o custo da tua matéria-prima, mas o tributo não será um fator que irá desvirtuar e prejudicar a capacidade concorrencial do nosso produto no mercado internacional. É um produto, é um princípio que é amplamente acolhido pelos países, de maneira que o produto exportado, ele vai gozar de uma exoneração no seu país de origem e terá uma tributação exclusiva no país importador. E aí, essa tributação na importação, de forma geral nos países, também tem essa finalidade regulatória, tal como no Brasil. Então, esse é o princípio do país do destino, que vai justificar a razão pela qual não só o IBS e a CBS, como também seus precursores, né, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, como todos, porque razão pela qual esses tributos são exonerados nas exportações. Só não está nem no nosso script aqui, uma mera curiosidade que surgiu. Você, aproveitando que tem a especialista aqui, mas tem algum país assim que tribute exportação, assim, algum país... O próprio Brasil tributa a exportação. A gente tem um imposto de exportação, mas que é restrito a alguns bens. Por exemplo, salvo engano, sementes, algumas coisas muito específicas estão sujeitas a esse imposto de exportação, mas via de regra elas são exoneradas. Sim. Eu não saberia te dizer que países tributam a exportação. Eu nunca escutei isso, mas vai que tem um lá na Moldávia. Interessante sua pergunta, porque nós temos, porque deu o gancho para a Renata falar que nós temos um imposto de exportação, exato, né? Exato. Apesar É que nem, não tem uma piada, né? Cabeça de bacalhau, aquelas coisas que você nunca viu na vida, né? Imposto de exportação é uma dessas. A gente sabe que existe, mas a gente nunca viu na vida. Igual cabeça de bacalhau. Exato. Faz todo sentido. Renata, a lei complementar, ela trouxe uma ideia de que determinadas operações fossem equiparadas às exportações, mesmo que não houvesse a saída do território nacional, né? A gente já tinha isso para alguns tributos, mas talvez não para todos ou para não todas as operações que vieram agora. O que é que você pode comentar com relação a essa espécie de equiparação que a lei complementar traz, mantendo a nossa tradição em alguma medida, e se isso vai ser benéfico para as empresas, se continua sendo, por que dessa necessidade de equiparação para algumas operações, equiparação à exportação para algumas operações? Nós já tínhamos, de fato, nós já temos, né, na legislação atual, um rol de situações em que bens são fornecidos no território nacional e equiparados à exportação, justamente para poder gozar dessas exonerações. O que me parece interessante, é importante que, de fato, a lei complementar tenha trazido esse rol de operações, isso faz todo o sentido, mas me parece interessante que ela expande o rol atual com algumas novas situações. Então, vou trazer só alguns exemplos aqui do que já está na legislação atual e foi mantido e do que tem de novo. Então, a legislação atual, por exemplo, já prevê que o fornecimento de bens para embarcações e plataformas de petróleo seria equiparado à exportação.
E isso por quê? Só para lembrar que essas embarcações, essas plataformas de petróleo, elas gozam hoje de um regime aduaneiro especial, que é o do Repetro. Então, se eu desse este benefício apenas para os bens estrangeiros que entram no território nacional, ao abrigo do Repetro, e não estendesse aos bens nacionais que são fornecidos para essas embarcações e plataformas, eu criaria uma distorção, inclusive concorrencial. E estaria o quê? Sempre induzindo as empresas brasileiras a estarem adquirindo do exterior. Então, lá atrás, quando foi introduzido isso no Repetro, salvo engano, isso é lá de 1999, 98, 99, essa equiparação. Ela já foi pensando também na competitividade das empresas nacionais, né? E esse dispositivo foi, de uma forma muito sábia, estendido aí para o IBS e para a CBS, permitindo, então, que esses fornecimentos sigam gozando do mesmo tratamento que hoje eu tenho para fins de ICMS, para fins do PIS, da COFINS, IPI, que é desonerar, né, os bens que são entregues aí às embarcações e plataformas que estejam operando ao amparo desse regime. Eu tenho, no entanto, também algo que me parece uma novidade, que são os bens entregues aqui no país, mas de interesse do Ministério da Defesa, para uso, né, na segurança nacional. Então, isso me parece que é algo novo, mas também é um regime bastante interessante, na medida em que ele está exonerando essa tributação federal. Hoje a gente tem regimes como o RETID, né, que de certa maneira eles vão mitigar a tributação federal, mas eu tenho uma extensão para o próprio para a própria tributação que seria supernacional, né, ali do IBS, que estará substituindo o ICMS. Então, eu passo a ter um tratamento que está sendo aí novo para essa parte de bens da defesa nacional e que é bastante interessante, principalmente quando eu olho para essa tributação ali do IBS, que hoje o seu equivalente, que é o ICMS, não vai ter um tratamento, o mesmo tratamento. Interessante. Antes da gente iniciar aqui, a gente estava tendo uma verdadeira aula com a Renata, né, sobre algumas questões específicas de comércio exterior. E aí você comentou do DAC, né, Depósito Alfandegado Certificado, como se dá a utilização dele, né, e comentou também de uma assimetria nas legislações estaduais. Então, se você primeiro puder explicar o conceito, o que significa o Depósito Alfandegado Certificado, e também comentar, como eu falei, dessa assimetria entre as legislações dos estados, acho que vai ser muito interessante. É um ganho que me parece que a gente passa a ter com o IBS e a CBS, e aí dando um passo atrás, né, é lembrar que a gente agora passa a ter uma única legislação que vai reger esses dois tributos, e é a mesma lei, né, a mesma lei complementar. Então, quando a gente olha para o universo atual, nós temos grandes assimetrias entre o regime aplicável ao ICMS e aquele aplicável para o PIS, para a COFINS, até para o IPI. Quando a gente fala de comércio exterior, né, claro. Nesse novo contexto do IBS e da CBS, essas assimetrias elas vão desaparecer. Eu vou ter um tratamento igual para os dois tributos, eles serão irmãos gêmeos. E só daí a gente já tem um ganho, né, que é a impossibilidade de você ter tratamentos diferenciados, inclusive entre os estados, porque hoje a legislação estadual ela varia de estado a estado. Muitas vezes você tem até um convênio
que vem estabelecer a possibilidade de um determinado benefício de ICMS, mas não é introduzido por todos os estados. Ou, às vezes, a interpretação dos estados também diferencia. E isso traz todos os problemas e as complexidades que a gente conhece do nosso sistema. Então, o fato de você ter uma legislação única, uniforme, e o mesmo tratamento para os dois tributos, já é um enorme ganho. E aí, exemplificando isso, a gente tem o caso do DAC. O DAC é o Depósito Certificado Alfandegado. E o que é o DAC, para a gente entender? Ele é um regime aduaneiro especial, em que uma empresa brasileira, ela vende um bem para um residente no exterior, para um estrangeiro, mas esse bem não precisa ter a saída física do território nacional. Ele é colocado dentro deste depósito, desta área alfandegada, e a remessa para esse DAC, por si só, já é considerada como uma exportação, como se eu tivesse efetivado a exportação. O bem fica no DAC, em geral, por um determinado período, e dali ele é efetivamente exportado ou ele pode retornar para o território nacional. Quando ele retorna para o território, é como se ele fosse importado novamente. Aí você me diz, pô, mas qual a razão de eu ter esse DAC? Muitas situações eu preciso do DAC. Por quê? Quando eu remeto um bem para dentro do DAC, eu, empresa brasileira, né, faço a remessa do bem para o DAC, eu estou transferindo a propriedade para o estrangeiro. Então, nesse momento, eu já tenho uma transferência de propriedade. E esse estrangeiro que adquiriu pode, por exemplo, revender esse bem para um terceiro no exterior e o bem dali ser exportado diretamente para esse terceiro. Eu posso, inclusive, ter essa transferência de titularidade do bem dentro do DAC, enquanto ele ainda está depositado dentro do DAC. Ou ele pode transferir para um outro residente no Brasil. Caso em que o bem será, digamos, reimportado. Reimportado. E não precisa do trânsito físico na mercadoria. Sem o trânsito físico. Então, o que ele acaba fazendo é isso, é economizando esse custo logístico, né, de fazer com que o bem tenha que circular fisicamente. E isso, se a gente for pensar, por exemplo, até mesmo em bens de defesa nacional, né, que às vezes você tem uma série de outras questões, inclusive de sigilo, de segurança ali envolvidos, e você não quer que o bem fique circulando de lá para cá, faz sentido. Estou dando aqui um exemplo, mas poderiam ser outros tipos, outras espécies de bem. Pois bem, hoje eu tenho um tratamento que não é uniforme para efeitos de ICMS em relação ao DAC. Então, tem estados que não reconhecem essa remessa do bem para o DAC como sendo uma exportação e depois, para efeitos de exonerar, né, se esse bem não for efetivamente exportado ao final de certo período. E aí o que acontece? Essa operação triangular em que uma empresa brasileira vende o bem para um estrangeiro que revende para um brasileiro, por exemplo, se torna inviável. Por quê? Porque a empresa brasileira, quando vende para o estrangeiro, se isso não é considerado exportação, ela paga ICMS e o estrangeiro não toma crédito. E aí depois, quando eu tenho a reimportação do bem, eu pago ICMS por uma segunda vez. Então, alguns estados simplesmente mataram, inviabilizaram o uso do DAC por não reconhecer a exportação nessa circunstância. Né? Então, esse tipo de situação vai desaparecer com a entrada em vigor do IBS-CBS, já que eu passo a ter uma legislação única que vai dar o mesmo tratamento tanto para um tributo quanto para o outro, e isso também se aplica no caso do DAC. Muito bom. Muito bom. Nata, a gente vinha falando também na nossa conversa aqui de bastidor, como o Vini falou, a respeito de alguns regimes especiais. A gente falou aqui de reporto, rede, de renaval, e se haveria ou não impacto nesses regimes com a reforma, né? Falamos um pouco sobre
também investimento em bens de capital, o que seria isso? Se bem de capital é a mesma coisa ou não é a mesma coisa de CAPEX, com conceito contábil junto com conceito jurídico. E você nos explicou de forma pormenorizada a ideia desses regimes e o impacto deles com a implementação do IBS-CBS. Se você puder trazer um pouco para os nossos ouvintes a respeito, primeiro, do que são esses regimes, que eu acho que não é trivial para todo mundo, e depois do eventual impacto, aonde fica a mesma coisa, aonde a gente pode ter um ganho ou alguma espécie de prejuízo, acho que pode ser um assunto bacana. Então, o REID, por exemplo, ele é um regime que é voltado aos projetos de infraestrutura, né? E ele é um regime federal que prevê a suspensão de tributos federais, especificamente o PIS, a COFINS e o IPI, convertendo isso posteriormente numa alíquota zero. Uhum. Quando os bens e serviços, inclusive obras de construção, forem incorporados ao ativo da empresa naquele projeto de infraestrutura. Então, nesse caso, o que eu acabo tendo? Uma suspensão desses tributos no fornecimento, porque o contribuinte aqui é o fornecedor. Então, eu suspendo a incidência desses tributos naquele fornecimento para o adquirente, que é ali o detentor do projeto de infraestrutura. E uma vez que esses bens ou serviços tenham sido fornecidos e incorporados ali àquela obra de infraestrutura, aquilo ali se converte em uma alíquota zero. Então, é um incentivo muito importante para determinados setores. A gente vê o setor, por exemplo, de energia elétrica, usa muito, né, o incentivo do REID, e havia uma preocupação muito grande que isso terminasse com a implementação da reforma tributária, e felizmente a Lei Complementar 214, ela trouxe o REID, trouxe toda essa disciplina do REID para estendeu para o IBS e para a CBS. Muito naquela ideia, só para a gente lembrar, lá na Emenda Constitucional 132, que ela fala realmente desse, como é que eu vou dizer, incentivo, desoneração dos bens de capital. E aí, só para trazer por que da nossa discussão, né? Logo que veio a emenda constitucional, e ela só falava dos bens de capital, a primeira discussão que nós tivemos, nós tributaristas, é qual será o conceito de bem de capital que vai ser adotado. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a nossa norma, as normas aduaneiras, né, a tarifa externa comum, eu considero bens de capital, em geral, máquinas e equipamentos que vão ser incorporados ao ativo imobilizado, na realidade não circulante. No entanto, se eu vejo um projeto de infraestrutura, muitas vezes eu não estou falando só de máquinas e equipamentos, e sim de investimentos que vão ser ali capitalizados, por exemplo, a infraestrutura, né, da própria planta, daquele projeto, enfim. E essa infraestrutura, isso está no meu CAPEX, mas isso não é propriamente aquilo que a gente conhece como, ou referenciava até então como bem de capital. E daí vinha muito essa preocupação se regimes como o REID, como o reporto, que estão voltados muito para essa infraestrutura, para custos de infraestrutura, mas não necessariamente que podem ser traduzidos em máquinas e equipamentos, seriam prejudicados ou iriam continuar a existir com o IBS e a CBS.
E a lei complementar, então, veio e trouxe esses regimes, estendeu esses regimes ao IBS e à CBS, o que a gente vê de uma forma muito positiva para investimentos nesses setores. E de que maneira? Bem, prevendo justamente a suspensão da contribuição, do imposto, depois conversível aí em uma alíquota zero, em uma isenção nesses casos. O caso do Renaval, ele é um pouquinho diferente, só porque o Renaval está olhando aí para investimentos no setor naval, né? Então, ele vai pegar também e estender esse mesmo tratamento de suspensão do IBS e da CBS para o setor naval e depois convertendo isso aí numa alíquota zero. Tá. Mas antes, agora, no sistema como é hoje, nós temos esses benefícios aplicados aos tributos federais e estaduais ou apenas a tributos federais e estaduais? Porque me parece que com o IBS e a CBS vamos ter um tratamento uniforme, como você bem disse, que são irmãos gêmeos que a gente já ouviu aqui, que tomara que não briguem, né? Tomara que não se separem. Então, hoje, a tratativa desses sistemas Rede, Renaval, Reporto são para tributos federais, apenas estaduais também? E como é que será após a reforma tributária? Muito boa pergunta, Thiago. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem alguns convênios que vão permitir estender esse tratamento para efeitos de CMS, e aí a gente tem aquele problema que até então vínhamos falando aí, inclusive para o próprio DAC. Primeiro, um convênio, os estados podem aderir ou não, então tem estado que pode não ter aderido ao convênio, e depois na hora de implementar, na hora de interpretar, eu também fico ali um pouco na mão dos estados. Com a nova legislação, eu passo a ter um tratamento uniforme, regras uniformes, e isso também traz muito mais segurança jurídica para o mundo dos negócios, para o empresário. Então, eu acho que são muito bem-vindas essas alterações que a gente teve aí na legislação, e fica muito claro que o objetivo do legislador foi estender o tratamento que eu já tinha em termos de comércio exterior na legislação atual, trazer ele também para o IBS e para a CBS de uma maneira uniforme enfim, eliminando quaisquer dessas diferenças que nós tínhamos então, ou seguimos tendo, quando a gente fala de CMS. Perfeito. Muito interessante. Esse tema de comércio exterior, não sei você, Vini, mas algo que eu vi pouco na prática profissional. Eu também. E quando eu fui estudar fomos estudar para preparar o roteirinho aqui para a Renata, foi curioso como via a quantidade de discussões e como a lei complementar trata do tema em vários artigos fui jogar os artigos no Google, tanta coisa escrita, tanta discussão, foi muito legal, gostoso aprender sobre o assunto, e acho que esse bate-papo é muito rico tanto para quem já está no dia a dia do tema, quanto para o tributarista que não vê tanto assim. Eu acho que tem um outro aspecto só que é importante também a gente ressaltar quando a gente fala em operações de comércio exterior em geral, né? É que dentro da disciplina do IBS e da CBS, a gente está falando de um imposto de base ampla, e que ele vai se aplicar não apenas às operações com bens, como também com serviços e direitos, os intangíveis, né? Os direitos. E acho que essa é a grande novidade. O IBS e a CBS já foram concebidos pensando numa nova realidade da economia digital. E nesse ponto a gente tem realmente um IVA super moderno, porque já está apto a alcançar alguns desses novos negócios que, enfim, até então não estávamos, não eram alcançados pelos
pelos tributos atuais e que em outros países tiveram que ser criados aí, né, Digital Service Taxes, para, inclusive, estar tributando, taxando essas novas realidades. Então, a gente já tem um imposto bem moderno e que vai estar alcançando aí os negócios também no mundo digital, na economia digital. Sim. Me surgiu a curiosidade agora também, me veio à mente agora, mas aproveitando o privilégio de tê-la conosco, como é que foi a atividade do escritório com esse tarifaço, né? A primeira pessoa que os clientes ligam é para o advogado, né? Para saber, às vezes não tem nada a ver, no caso tem, mas se ficou um pouco uma loucura no escritório, se os clientes demonstraram muita preocupação. Bom ponto. Legal, Vini, olha só, o tarifaço realmente, eu tenho participado de várias, vamos dizer assim, coisas, eventos sobre o tarifaço. A gente, logo que saiu, nós fizemos um evento, um webinar com um escritório estrangeiro, com o Freshfields, para falar do tarifaço, entender um pouquinho o ponto de vista do lado de lá. Claro. Foi interessante, né, ver que, enfim, os próprios advogados americanos se sentem muito desconfortáveis com o que foi as atitudes, né, do presidente Donald Trump, no sentido de que há aqui uma certa dúvida se ele teria, inclusive, poderes para tanto, que ele estaria ali exorbitando uma competência. No entanto, isso inclusive tem sido objeto de ações judiciais nos Estados Unidos com decisões favoráveis aos importadores que têm questionado o tarifaço. No entanto, e aí olhando agora para a prática, o que se passa na prática, o que dizem os advogados, e aí com uma certa semelhança à nossa realidade brasileira, é que nenhuma dessas decisões vai ter efetividade a não ser que tenha a chancela da corte, porque as disputas serão levadas para a Suprema Corte. E a Suprema Corte, ela tende a favorecer ou tende a estar mais alinhada com o Poder Executivo, com o presidente. Então, tem a maioria republicana, a corte, etc. Justo. Então, assim, o que... a perspectiva não é muito boa. A perspectiva você tem hoje você tem algumas decisões aí favoráveis, mas essas decisões vão ser revistas pelo Supremo, o que deve acontecer daqui a um ano e meio, né? Um ano e meio já se fez qualquer estrago, já se consolidou. E ainda por cima com essa, vamos dizer assim, tendência a se chancelar o que foi feito pelo presidente, muito mais por uma orientação ali da corte. Então, acho que a gente vai ter que ver ou aguardar, né, os próximos capítulos, mas quando a gente olha para esse panorama, fica muito clara a mensagem de que o caminho é negociar. Esperar que o judiciário americano vá colocar limites no Trump não parece, pelo menos pelo que eu entendi ali dos colegas americanos, ser uma visão muito realista. Então, o caminho mais rápido, que seria, né, teoricamente, o mais rápido e o mais eficiente seria uma negociação para, inclusive, se for o caso, né, incluir algumas exceções, outros produtos naquela lista de exceções que foi editada pelo governo. O problema, e aí olhando um pouco para o lado brasileiro, é que a gente está vendo, de um lado, uma dificuldade muito grande de interlocução do nosso governo, o que também, de certa forma, fala mal de nós, né? Como é que o governo não consegue ter acesso à Casa Branca e consegue esse diálogo, né? E supostamente o Eduardo Bolsonaro, que não é ninguém na fila do pão, está tendo esse acesso. Então, mas saindo um pouco disso que não é o nosso viés, né, o jurídico, o que a gente vê, de outro lado, é que segue em curso a tal investigação da seção 301 do Foreign Trade Act de 74 do governo americano, do governo americano. E essa investigação,
que me parece as empresas não estão dando muita bola, né? O setor privado brasileiro não está dando muita bola e participando, ela é extremamente importante, porque dela podem resultar sanções adicionais ao Brasil. Então, hoje, existe um prazo que está em aberto, que é até 18 de agosto, para que as partes interessadas se manifestem, trazendo mais elementos para essa investigação e também para que elas peçam para participar da audiência pública que ocorrerá em setembro sobre essa investigação. Quando você entra lá no site do United States Trade Representative, USTR, e eu já entrei, por isso que eu estou falando, quando você entra, você tem todas as informações públicas de todo mundo que já apresentou ali, todas as pessoas e empresas que apresentaram manifestações nessa investigação, inclusive com upload de documentos, e você pode analisar o que foi apresentado, né? Você pode ler o que foi apresentado. E, pasmem, tem muita participação de brasileiro, mas é a turma da 5ª série, que entra lá e coloca soberania nacional, e ainda escreve em português, né? Soberania nacional, fora Bolsonaro, Bolsa Família. Assim, as pessoas, é nesse nível, eu não imaginava. É nesse nível, as pessoas não estão entendendo que isso é algo sério. Por outro lado, você tem a participação de várias entidades americanas metendo pau no Brasil. Então, você tem entidade falando do PIX, que realmente o PIX é prejudicial à concorrência com os cartões de crédito, então gera um prejuízo, né, às empresas de cartão de crédito. Você tem entidades falando da indústria madeireira brasileira, e acusando aí o desmatamento, alegando desmatamento ilegal. Então, você tem muitas manifestações do lado de lá que são negativas e que podem influenciar numa condenação do Brasil ou num resultado desfavorável, né, nessa investigação. E do lado brasileiro, você tem até algumas manifestações de empresas sérias, mas a grande maioria é a turma da 5ª série. E então, isso, eu quando li, eu confesso para vocês que eu fiquei bem preocupada. Né? Eu até fiz um post sobre isso no LinkedIn para tentar despertar, talvez, um pouco de awareness na cabeça das pessoas, das empresas que estão interessadas. Mas fato é que essa investigação, ela continua em curso e dela podem resultar outras sanções adicionais ao Brasil. E, além disso, ontem eu dei uma entrevista para uma jornalista falando, que veio me perguntar sobre a possibilidade das empresas brasileiras exportarem para um terceiro país e fazendo essa triangulação, então, está burlando a legislação americana. E eu chamei a atenção que está muito claro no Executive Order, né, que uma predestinação será objeto de penalidades de 40%, fora outras penalidades que possam ser aplicadas e multas e etc. e tal. Então, acho que é importante que as empresas se aconselhem de uma forma, as empresas exportadoras brasileiras, né, de uma forma séria, junto a advogados americanos, advogados brasileiros, busquem se informar e participem desse processo de investigação para defender os seus interesses. Porque depois de uma condenação fica muito difícil tirar o Brasil, tirar essas sanções, porque pressupõe que se cessem as infrações. Em alguns casos, por exemplo, o PIX, a gente não vai deixar de ter PIX nunca. Impossível. Né? Então, é importante que realmente os interessados que eles participem do processo
e que as empresas também se aconselhem para não, de uma forma precipitada, não tomar um caminho como esse ou uma solução como essa da triangulação, que no final pode levar a um resultado ainda pior. E antes de nós terminarmos, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth & Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth & Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth & Family. Está chegando ao final, super infelizmente. Renato, acho que foi uma conversa muito agradável, um tema super específico. Sim. Que pouco estudado, né? Em relação aos outros. Exato, e com grandes impactos para a reforma também. Como a gente vê como a reforma tributária de fato vai mexer com o dia a dia de todas as empresas, de todos os ramos, e é importante para que nós que trabalhamos com isso estejamos atentos às mudanças. Queria te agradecer, dizer que foi um super prazer te conhecer. A gente já sabia e tinha ouvido falar super bem de você profissional e pessoalmente, e agora a gente atesta isso. Uma satisfação, as portas estão sempre abertas do nosso podcast e conosco, que você precisar, estamos às ordens. Vini, só reforçar as palavras do Thiago. Verdadeiramente feliz aqui, adorei o bate-papo, muito interessante. A gente sai daqui com dúvidas, né, na mente a partir da aula que a Renata nos deu hoje. Então, fizemos ela ficar sem almoçar, né? Exatamente. Então, muito obrigado por topar o convite, por vir aqui, separar um pouquinho do seu dia, que a gente sabe que não é nada, muito corrido, não é nada fácil, então é uma satisfação enorme tê-la aqui conosco. Sucesso no escritório novo, agora aqui do lado, Exato. Lima. Estou lá esperando vocês para um café. Prazer foi meu de estar aqui com vocês e com todo o público que participa aqui do podcast. E muito sucesso para vocês também. Muito obrigado. Obrigado. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal.